Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao aulão do Photoshop, tá? Eu tô muito feliz que você tá aqui, de verdade. Eu também confesso que eu tô muito feliz em estar aqui. Afinal, é o nosso primeiríssimo aulão do Photoshop, de muitos aí que eu tenho certeza que virão. Galera, eu não sei quem é você. Eu não sei se você é um designer, se você não é designer, mas quer ser um designer gráfico, ou se você é um empresário, dono de próprio negócio e só quer aprender Photoshop para poder criar os seus próprios materiais. E tá tudo bem, não tem problema nenhum, tá bom? O que importa é que todos vocês vão sair daqui com uma outra mentalidade em relação ao Photoshop. Talvez o teu conhecimento é zero, talvez tu não sabe absolutamente nada sobre Photoshop, mas acredite, quando acabar essas 4 aulas, eu tenho certeza que tu já vai sair daqui criando alguma coisa. Se você tiver comprometimento, tá? Porque, gente, eu tenho certeza que quando vocês entraram em www.aulandophotoshop.com.br, colocaram seu e-mail, entraram no grupo exclusivo do Telegram, vocês fizeram isso acreditando que poderiam aprender mais sobre o Photoshop, correto? Vocês deram o primeiro passo. Agora vocês estão assistindo essa aula, vocês deram o segundo passo. Teu terceiro passo nada mais é do que ficar até o final. Essa é a única coisa que eu te peço e a única coisa que eu vou cobrar de vocês é o seu tempo, tá bom? Porque o teu aprendizado precisa de comprometimento. Gente, esse aulão, cada aula que eu vou dar para vocês, uma depende da outra. Nenhuma sobrevive sozinha. Então não adianta você assistir essa primeira aula, depois pular a segunda aula e ir para a terceira do nada. Não adianta, vai por mim. Você tem que assistir tudo até o final para você absorver todo o conteúdo passado com a efetividade que você precisa. E a única coisa que eu peço para todo mundo agora é que eu não sei por onde você está assistindo, se você está assistindo pelo celular, pelo computador, mas se tu estiver assistindo pelo computador, eu peço que você tire uma foto agora da tela do seu computador e poste nos stories do seu Instagram me marcando e com a hashtag aulão do Photoshop, tá bom? Galera, vamos incendiar essa turma do design gráfico, vamos incentivar, na verdade, todo mundo a participar desse evento, porque, sério, vai ser muito conhecimento passado. Às vezes, conhecimento que você precisa pagar dentro de um curso ou de qualquer outro material que seja pago, eu vou estar passando para vocês de graça nesse evento. Então, é muito importante que vocês e outras pessoas que talvez nem sabem do evento participem também. Vamos ao que interessa, afinal vocês vieram aqui por conta do Photoshop. Gente, meus modos, meu Deus do céu. Meu nome é João Pedro, tá bom? Se você não me conhecia, se você nunca me viu na vida, prazer, meu nome é João Pedro. Eu trabalho com design gráfico há 6 anos e há 6 anos também eu trabalho com Photoshop. Ou seja, é bastante coisa, hein? Eu tô com uma bagagem de conhecimentos muito grande para passar para vocês, tá? Eu tenho 22 anos de idade também, atualmente produzo conteúdo para designers gráficos e para pessoas que querem ser designers gráficos na internet, mais especificamente no Instagram. Então chega de enrolação, tá bom? Bora ao que interessa. Eu já tô aqui com o meu Photoshop aberto, deixa eu abrir aqui para vocês. Galera, essa aqui é a interface inicial do Photoshop, tá? Toda vez que você abrir o Photoshop, você vai dar de cara com essa interface. Então, Photoshop, galera, galera Photoshop, muito prazer. Antes de eu entrar na parte técnica do programa, é muito importante que você saiba para que serve o Photoshop e para quem que serve. Afinal, tem muita gente aí que é cheia de dúvidas sobre João, quem é que deve usar o Photoshop? O que o Photoshop é capaz de fazer? Galera, é o seguinte, o Photoshop não é para só nós designers, tá? O Photoshop é usado bastante também por fotógrafos, por web designers, designers de interface e até mesmo editores de vídeo. Sim, dá para você editar vídeos pelo Photoshop. Não vou explicar para você a primeiro momento, porque é algo muito mais aprofundado, mas saiba que sim, é possível sim editar vídeos pelo Photoshop. Entenda uma coisa, galera, o Photoshop é tão complexo que é impossível eu falar sobre tudo o que tem nele, o que é possível fazer nele em apenas 4 aulas. Seriam necessárias aí umas 100 aulas para falar tudo realmente o que o Photoshop dá para fazer, porque, gente, ele é um programa muito complexo, tá bom? Ele te dá o máximo de poder para você fazer as suas criações. A quantidade, na verdade, a possibilidade de criação dentro desse programa é absurdo. Tem gente aqui que faz coisas que eu nem sei por onde começa, tá? Só para você ter uma noção. Então, dá para você, é aqui que a gente faz toda a parte gráfica que você imaginar. Fotógrafos, por exemplo, usam o Photoshop para fazer tratamento de imagens, designers para fazer
panfletos, artes para Instagram, até mesmo logotipos dá para você fazer, apesar de não ser o recomendado, porque existem outros softwares mais específicos, mas é isso, o Photoshop ele te dá o máximo de poder para criar qualquer tipo de criação que você imaginar de verdade. Não sei qual programa você está utilizando no momento, se é Canva, se é Corel, nada contra a galera que utiliza esses programas, mas se você realmente quer evoluir como profissional e quer que os seus trabalhos também evoluam junto, você precisa aprender Photoshop. Então essa é só uma palhinha do que é possível se fazer nele, tá? Galera, outra coisa muito importante é em relação à versão, tá? Eu não sei qual versão você está utilizando, se a tua versão é antiga ou se ela é recente. Essa versão que eu estou usando aqui é a CC 2018, tá? É uma versão antiga, sim, mas não tem problema nenhum. Talvez você esteja usando a versão mais antiga ainda ou até uma versão mais atual. Saiba que isso não vai interferir em nada no nosso aprendizado, tá? Tipo assim, ó, só um exemplo para vocês. Aqui do lado nós temos esses dois botõezinhos, criar novo e abrir. Talvez aí no seu Photoshop, na sua versão, esses dois botõezinhos estejam aqui no lado direito, em cima, embaixo, no meio, não importa, tá bom? O que importa é que eles exercem a mesma função. Mas vamos lá, a primeira coisa que você vai perceber quando abrir essa interface inicial é que aqui no meio da interface tem essa lista aqui com esses arquivos que vocês estão vendo. Esses arquivos aqui são os trabalhos recentes que eu fiz, tá bom? No caso, são esses arquivos aqui que eu mesmo nomeei. E aqui do lado tem o time desses arquivos, ou seja, o tempo que eu fiz eles. Por exemplo, aqui há 10 segundos atrás. É porque eu abri aqui sem querer, eu tive que cortar o vídeo, por isso que está 10 segundos, tá bom? O negócio aí me entregou, pô. Temos aqui o segundo arquivo há 1 hora atrás, há 2 horas atrás, enfim. Você sempre vai ver aqui qual foi a última vez que você mexeu no arquivo. Aqui do lado tem o tamanho do arquivo, tipo 15 MB, 16 MB, 19 MB, e também o tipo do arquivo, que normalmente sempre vai ser Photoshop, tá bom? Então sempre quando você der de cara com essa tela inicial, a primeira coisa que você vai perceber, que você vai ver, são os arquivos recentes que você fez, tá bom? Photoshop, você vai perceber que ele tem muito disso, de deixar sempre os materiais, os trabalhos recentes que vocês fizeram logo de cara para poder facilitar o teu trabalho, caso você queira editar o trabalho que você fez depois, tá bom? Então, aqui do lado esquerdo, nós temos esses dois botõezinhos, como eu falei para vocês, o botãozinho criar novo e o botãozinho abrir. O botãozinho que você mais vai apertar é o criar novo, tá bom? Esse botãozinho aqui nada mais é onde você vai definir se o seu arquivo vai ser impresso, se o seu arquivo vai ser para Instagram, para Facebook, se vai ser um tamanho story, se vai ser uma capa para Facebook, ou seja lá o que for. É aqui que você define a resolução, o tipo de cor do seu projeto e toda essa base para você começar a desenvolver o seu trabalho, tá bom? Daqui a pouco eu vou apertar nele e mostrar ele com mais detalhes para vocês. Aqui embaixo a gente tem o botãozinho abrir, que nada mais é, eu vou dar um clique nele para vocês verem, nada mais é do que vai abrir aqui os seus documentos, tá bom? E aí você seleciona um arquivo ou uma imagem que você já tem nos seus documentos para poder editar ela, tá bom? Mas como eu falei, o que mais vocês vão usar vai ser o criar novo, então vou dar um clique aqui para vocês verem. Logo após vai abrir essa janela e é aqui que a gente define tudo aquilo que eu falei para vocês. O tamanho, largura, altura, resolução, tipo de cor, tá bom? Mais especificamente aqui do lado direito, você só vai se preocupar com isso aqui. Você vê que tem um monte de opções aqui, depois eu falo para vocês melhor, mas foquem sempre aqui no lado direito, tá bom? Nessa partezinha aqui. Então, aqui onde tem detalhes da pré-definição, onde você vai definir tudo. Aqui em cima você pode definir o nome do seu arquivo. Geralmente eu não coloco o nome, mas se você quiser colocar, fique à vontade. Eu vou colocar aqui só para ilustrar para vocês. Digamos que a gente vai fazer um banner. Então eu vou escrever aqui banner, tá? Aqui embaixo nós temos a largura e a altura, no caso do nosso banner. Que antes da gente definir a largura e a altura, a gente primeiro precisa definir aqui do lado, nessa barrinha aqui, o tipo de tamanho que o nosso arquivo vai ter, tá bom? Isso é muito importante. Prestem atenção, galera. É muito importante que vocês prestem atenção nessa parte. Porque é aqui onde você define a base do seu projeto. Porque assim, não adianta você criar uma arte e querer usar ela como banner, querer usar ela para postar nas redes sociais, para imprimir, para colocar nos stories, para mandar para tia. Não adianta. Você tem que
criar o arquivo no tamanho ideal. E é aqui onde você define isso. Por isso é muito importante que você preste atenção. Já pega aí o papelzinho e a caneta para você anotar, tá bom? Para não esquecer. Então eu vou dar um clique aqui no tipo de tamanho do nosso arquivo e vocês vão ver que tem muitas opções. Temos aqui pixels, polegadas, centímetros, milímetros, pontos, paicas. Tem muitas, mas você só vai se preocupar com duas, tá? Que é o tamanho em pixels e o tamanho em centímetros. O tipo de tamanho em pixels, galera, que é o que já está aqui, é o tipo de tamanho que você sempre vai utilizar quando for produzir trabalhos digitais, tá? Sempre quando você estiver produzindo aquela arte para Instagram, para Facebook, para WhatsApp, seja o que for, no âmbito digital, web, sempre você vai utilizar o tamanho em pixels, beleza? Só isso, já grava aí. Porque o tamanho em pixels é o tipo de tamanho padrão utilizado na web, tá bom? Por isso que você sempre tem que utilizar o pixels para trabalhos digitais. E os centímetros nada mais é do que trabalhos impressos. Só isso. Sempre que você fizer um cartão de visitas, um panfleto, no nosso caso aqui a gente está fazendo um banner, então o tipo de tamanho sempre tem que estar em centímetros, beleza? As outras opções não que elas não tenham importância, claro que tem, mas geralmente 99% das vezes você sempre vai utilizar ou pixels ou centímetros. Por isso eu só estou te passando aqui aquilo que é necessário, tá bom? Então, como a gente está fazendo um banner, eu vou colocar aqui centímetros, tá? Agora sim a gente pode definir a largura e a altura do nosso banner. Digamos aí que a gente queira fazer um banner de 1 metro de largura por 1,5 metro de altura. Então eu vou colocar aqui na largura 100 centímetros, perdão, que corresponde a 1 metro, e na altura 150 centímetros, que corresponde a 1,5 metro, beleza? Então, em relação ao tamanho, meu banner já está ok. Agora a gente vai aqui para a resolução. Aqui na resolução tem um grande tabu, né? Muita gente utiliza um valor específico, outros utilizam outro totalmente diferente. Mas vai de cada um, mas eu sempre recomendo usar 150. João, por que 150? Geralmente, a maioria das pessoas utiliza 72. Inclusive, já está aqui como padrão 72. Só que o que acontece? Quando você está fazendo um trabalho digital, digamos aí que você está fazendo uma arte para Instagram, as redes sociais elas têm o poder maravilhoso de diminuir a qualidade do seu projeto. Você mesmo já deve ter tido essa experiência. Isso acontece porque é normal, tá bom? É super normal. As redes sociais elas realmente comprimem os pixels do seu material. E, por exemplo, digamos que a gente utilize 72. Quando eu for postar, a resolução desse material vai cair pela metade ou até mais, tá? Então, sempre quando eu estou produzindo aí um trabalho, por exemplo, para web digital, eu sempre coloco 150, que a taxa de diminuição da qualidade, digamos assim, ela tende a diminuir mais também. Então, a qualidade ela não cai tanta. Não é regra, tá bom? Eu, particularmente, utilizo 150 e tenho tido bons resultados até aqui. Então, eu, inclusive, estimulo a todo mundo usar 150 também, porque os resultados são ótimos. E o tamanho padrão para se utilizar em trabalhos impressos, eu sempre costumo colocar 300, tá bom? Inclusive, é um tamanho padrão que o próprio Photoshop utiliza aqui nas pré-definições, nas opçõezinhas aqui de cima. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, beleza, tamanho ok, resolução ok. Agora a gente vai para o modo de cores. Aqui no modo de cores eu vou dar um clique na barrinha, você vai ver que existem também muitas opções. Temos aqui bitmap, tons de cinza, cores RGB, cores CMYK, cores lab. Tem muitas, mas você só vai se preocupar com duas, que são as que mais importam. Assim como lá no tamanho, no tipo de tamanho você se preocupou em duas, aqui também você só vai focar sempre em duas. Não que as outras não sejam importantes, elas têm o seu valor. Mas geralmente, 99% das vezes, você sempre vai utilizar somente essas duas, que é o cores RGB e o cores CMYK, tá bom? Cores RGB você vai utilizar para trabalhos digitais e o cores CMYK para trabalhos impressos, tá? Já anota aí se você puder. Por que, João? Cores CMYK tem que ser para trabalhos impressos. Porque, galera, é a medida, na verdade, o padrão de modo de cores utilizado pela maioria das impressoras. O C vem de ciano, o M de magenta,
o Y de yellow, que é amarelo, e o K vem de black, que é preto. Essas cores juntas, elas formam milhares de outras cores. Então, esse é o tipo de modo de cores utilizado pela maioria das impressoras. Isso é importante porque, gente, João, se eu utilizar, por exemplo, o RGB para criar um trabalho impresso, vai dar BO? Vai. Não estou dizendo que você vai colocar um vermelho e vai sair amarelo, não. Mas a tonalidade, sim, ela vai alterar. Talvez você colocou um vermelho bem específico, um vermelho escuro, quando você imprimir, vai sair um vermelho com a tonalidade diferente, às vezes um vermelho mais rosado, um vermelho mais claro. Tudo isso porque você não conseguiu definir o modo de cores correto, tá bom? Então, por isso que eu tô falando que é muito importante, tá bom? Eu espero que você esteja anotando, de verdade. Então, lembrando, cores RGB, trabalhos digitais, arte para Instagram, para Facebook, qualquer coisa no âmbito digital, eu vou utilizar o cores RGB. E o cores CMYK para trabalhos impressos, beleza? Ai, gente, era para eu ter colocado uma água aqui, mas eu acabei esquecendo. Só vou beber água depois que acabar essa aula, mas enfim. Vamos lá. Aqui, essa parte a gente já finalizou, beleza? Vocês veem aqui que tem muitas outras opções aqui, 8 bits, conteúdo do plano de fundo. Você não precisa se preocupar com isso. Você nunca vai mexer nessas coisas, tá bom? Bem raramente você vai mexer. Eu digo até que você não vai mexer porque são coisas desnecessárias e que o próprio Photoshop já sabe, o próprio Photoshop entende, então você não precisa mexer nessas outras opções. Lembrando, você sempre vai se preocupar com tipo de tamanho, largura, altura, resolução e modo de cores. Só essas 5 coisinhas, tá? Então eu vou tirar aqui tudo, digamos agora que a gente vai fazer uma arte para Instagram. Então, eu vou tirar aqui o nome, geralmente eu não coloco o nome, mas se você quiser colocar, fica à vontade. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Vou dar 3 segundos para vocês responderem. Tipo de tamanho, muito bem, rapaz, vocês estão espertos, hein? Então eu vou aqui no tipo de tamanho e vou colocar qual, agora qual. 3 segundos. Pixels, exatamente, vocês estão demais. Então eu vou colocar aqui pixels e agora sim eu defino a largura e a altura do meu arquivo. Então eu vou colocar aqui 1080 pixels de largura por 1080 pixels de altura, que geralmente é o tamanho padrão quadrado utilizado pelo Instagram, tá? Aqui na resolução, como é um trabalho digital, eu vou colocar 150, como eu falei para vocês. E o modo de cores qual é? Eu ouvi um RGB, ouvi RGB porque o modo de cores padrão para âmbitos digitais e web é o RGB. Então, galera, finalizou, tá bom? É sempre isso aqui que você vai fazer, só isso, tá? Como eu falei, aqui nessa janela tem muitas outras opções. Aqui em cima, eu vou mostrar para vocês rapidinho para não passar em branco. Tem umas pré-definições que o próprio Photoshop coloca já para facilitar a tua vida. Por exemplo, temos aqui a opção impressão. Aqui nesses quadradinhos, vocês podem perceber que tem vários tamanhos de papéis diferentes. Por exemplo, temos aqui o tamanho ofício, o tamanho A4, A6, A5. Daí eu não preciso vir aqui toda hora, por exemplo, na parte direita para definir a largura, a altura, a resolução. A única coisa que eu tenho que fazer é só clicar aqui, por exemplo, tamanho A4 e criar, que aí o meu trabalho já vai direto, tá bom? A gente tem aqui também, por exemplo, a opção web. Olha que legal. Tem os tamanhos já aqui pré-definidos para trabalhos web. Caso você vai fazer um layout para um site, por exemplo, essa parte aqui é muito útil. Temos aqui a opção dispositivos móveis, olha que legal. Temos aqui o tamanho de iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5. Digamos aí que você vai fazer um papel de parede, um cliente pediu do nada para você um papel de parede para um iPhone 6 Plus. Então é só você clicar aqui, depois clicar aqui em criar, que o arquivo em branco já é aberto com as medidas certas, resolução certa, modo de cores certos, tudo ok, tá? Então é isso. Você também pode salvar os seus tamanhos padrões aqui, tipo aqui, ó. Salvo vai mostrar todos os seus tamanhos, as dimensões, as resoluções, tudo que você salvou para facilitar mais ainda a tua vida, tá bom? Aqui não está aparecendo porque eu não salvei nenhum. Mas vamos lá, voltando aqui, infelizmente o trabalho acabou saindo porque eu cliquei nas opções, mas vamos de novo, é bom que fixa melhor na mente de vocês.
1080 por 1080 de altura, tamanho em pixels, resolução 150 em modo de cores, vou deixar aqui em RGB, tá bom? Arte para Instagram, digamos que eu vou fazer. Então, eu vou clicar aqui em criar e vai abrir o nosso arquivo em branco finalmente. É aqui que a mágica começa, tá bom? Essa aqui é a área de trabalho do Photoshop. Esse quadradinho em branco que você está vendo aqui na tela é o arquivo que a gente acabou de criar, tá? 1080 por 1080 pixels. Gente, basicamente essa área de trabalho do Photoshop, ela é dividida em 3 partes. Temos aqui a parte de cima. Aqui na parte de cima a gente tem a barra de propriedades e a barra principal. Geralmente a maioria dos programas ela contém já essa barra principal, que é onde está arquivo, para a gente criar um novo arquivo, para a gente salvar, para a gente abrir a imagem, enfim. Temos aqui outras opções também que eu vou mostrar com mais detalhes para vocês depois. Aqui no lado esquerdo da nossa área de trabalho nós temos as ferramentas do Photoshop. E é aqui que está contido tudo aquilo que você mexe ou que você já ouviu falar. É aqui que está a borracha do Photoshop, o pincel, a ferramenta texto, a ferramenta shape com as formas geométricas, retângulo, quadrado, triângulo. E vocês percebem, galera, que cada vez que eu vou clicando aqui, ó, em cada uma das ferramentas, lá em cima, na barra de propriedades, também vai mudando. João, o que está acontecendo? Gente, cada ferramenta tem suas próprias opções. E essas opções a gente muda na barra de propriedades, tá? Por exemplo, nós temos aqui a ferramenta texto. Eu vou dar um clique na ferramenta texto, essa ferramentazinha com a letra T, e a barra de propriedades automaticamente mudou. E é aqui onde a gente define a fonte, é aqui que a gente define se o nosso texto vai ser negrito, itálico, é aqui que a gente define o tamanho, o alinhamento, a cor do nosso texto e tudo mais, tá bom? Isso em qualquer ferramenta, tá bom? Ó, eu vou clicando, mudou, clicou, mudou, clicou, mudou, clicou, mudou. E além disso, gente, além de todas essas ferramentas que você está vendo, se eu clicar e segurar com o botão direito do mouse, vai surgir outras ferramentas derivadas da ferramenta. Então, existem centenas, não que já é exagero, mas existem muitas ferramentas dentro de uma só ferramenta aqui dentro do Photoshop. Aqui, por exemplo, ó, na ferramenta texto, nós temos essas ferramentas derivadas. Ferramenta texto horizontal, ferramenta texto vertical, ferramenta máscara de texto vertical, enfim. Aqui, por exemplo, no pincel, eu cliquei e segurei com o botão direito, daí surgiu, além da ferramenta pincel, a ferramenta lápis, ferramenta substituição de cor e tudo mais, tá? Isso em todas elas, ó, segurei, cliquei, segurei, cliquei, segurei, cliquei, segurei, tá bom? Isso é só para você ter uma noção da quantidade de ferramentas que existe aqui dentro do Photoshop. E aqui do lado direito nós temos também uma parte muito importante do Photoshop, eu diria até a parte principal da área de trabalho, que é a parte das camadas, tá? Eu não sei se você já ouviu falar das camadas, se você não ouviu, acredite, elas são muito importantes, amigo. É aqui que você define, aqui que você na verdade organiza o seu projeto. Você define nas camadas aquilo que vai ficar em cima e aquilo que vai ficar embaixo, beleza? Eu vou dar uma introdução muito rápida para vocês, só para vocês terem uma noção de como funcionam as camadas. Primeiramente, eu vou abrir uma imagem aqui dentro do nosso arquivo em branco. Para fazer isso, a gente tem duas opções. Ou a gente vem aqui na barra principal em Arquivo e clica aqui em Colocar Incorporados, que aí vai abrir os nossos documentos e a gente pode selecionar a imagem que a gente quer, tá bom? Ou a gente pode optar pelo bom e velho modo clandestino, que é arrastar a imagem para dentro do Photoshop, né? Que eu acredito que é muito mais fácil. Então eu vou arrastar essa imagem aqui da praia para dentro do nosso arquivo em branco. Você vê que surgiu aqui em cima dois íconezinhos. O primeiro é o íconezinho de bloqueio, que serve para você cancelar a imagem, para você retirar ela daí, ou o outro para você confirmar, tá bom? Que você realmente quer que a imagem esteja aqui dentro do seu arquivo em branco. Então eu vou apertar aqui no confirma, no OK, e beleza. A nossa imagem já está aqui dentro do nosso arquivo. Agora vocês percebem que surgiu aqui a camada da imagem, ou seja, tudo que você insere dentro do arquivo em branco se torna automaticamente uma camada, tá bom? Então, sempre vai haver uma camada para a imagem, uma camada para o logotipo, uma camada para um pincel.
cada coisa vai haver uma camada para você poder organizar melhor o seu trabalho. Beleza? Aqui do lado nós temos esse olhinho. O que é esse olhinho, João? Esse olhinho simplesmente é para você tirar a visibilidade da sua camada, ou seja, da imagem do seu arquivo. Eu vou clicar, você vê que a imagem sumiu, mas não significa que ela desapareceu do nosso projeto. Não, ela está ali. A única coisa que a gente fez foi tirar a visualização. Talvez para poder visualizar melhor o objeto de trás, para poder ver como é que fica assim esse objeto. Só questão de visibilidade mesmo, mas ela continua ali. Vou apertar aqui o olhinho de novo e ela vai aparecer. Para eu poder mover a imagem, qualquer elemento aqui dentro do Photoshop, é só dar um clique e poder movimentar para qualquer lado que eu quiser, tá? Geralmente, dependendo da sua versão, você tem que vir aqui na ferramenta mover e depois clicar no seu elemento, na sua imagem, para poder mover a tua imagem. Mas nessa versão que eu estou usando, só basta você clicar mesmo e começar a mover, que funciona totalmente. Agora eu vou voltar aqui nos meus documentos, vou selecionar essa outra imagem desse notebook e vou arrastar aqui para dentro do nosso arquivo em branco. Vou apertar o confirma, o OK, para a imagem permanecer lá dentro. Vocês perceberam que surgiram o quê? Outra camada, agora uma camada dessa última imagem que eu acabei de colocar, a imagem do notebook. Agora você deve estar se perguntando, João, eu quero que a imagem do notebook fique debaixo da imagem da praia. Como é que eu faço isso? Não adianta você ficar movimentando e ficar tentando encaixar a imagem que ela não vai, tá bom? Isso é uma questão de lógica. Você tem que vir aqui nas camadas, segurar e arrastar a camada do notebook para baixo da camada da imagem da praia. E aí ela ficou embaixo, entendeu? É assim que a gente organiza o nosso projeto. Como eu falei para vocês, nas camadas a gente define tudo aquilo que vai ficar em cima e o que vai ficar embaixo, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido. Essa só foi uma introdução mesmo bem rápida das camadas e também das outras ferramentas aqui. Vocês vão aprender isso com muito mais profundidade na próxima aula, beleza? Eu espero muito que vocês continuem, fiquem até o final, tá bom? Porque realmente é um evento que está cheio de conhecimentos para vocês, gente. Na última aula nós temos um presentão para todo mundo que realmente quer ser um design gráfico de qualidade. Talvez você já deve estar imaginando o que é, mas você tem que ficar até lá para saber, tá bom? Então eu te espero na segunda aula, onde a gente vai conhecer as ferramentas do Photoshop, as principais ferramentas do Photoshop e o que elas podem fazer, beleza? Te espero lá, tamo junto e é nóis!